E nós vamos fazer contato com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Bom dia, Portela. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Tudo certo. Portela, nós estávamos acompanhando há pouco aqui a reportagem da Cristiane Sampaio, direto de Brasília, do Brasil de Fato, falando a respeito da preocupação, não só da campanha do ex-presidente Lula, mas também por parte da própria base de apoiadores em relação à violência política. A gente sabe que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo e que também isso acaba se refletindo na política, mas ultimamente temos tido uma escalada de episódios envolvendo essa violência com motivação política. Te preocupa também esse cenário, Portela? Muito, me preocupa muito, porque é uma escalada, né, de violência. A violência política, como você colocou, sempre esteve presente no nosso cenário, né? A violência contra as classes trabalhadoras, contra as minorias étnicas, raciais, contra as mulheres, contra a população LGBTQIA+, a população encarcerada, enfim, a população vulnerável e a classe trabalhadora sempre estiveram no foco da violência de Estado, né? O Estado conduzindo um projeto de extermínio em nome de um projeto político que atende os interesses da burguesia. E aí a gente vê agora uma violência incitada, né? Diretamente por quem está no poder sem qualquer tipo de peias, né? Porque em outros tempos a gente via a violência acontecendo, por exemplo, aqui no Paraná, a gente teve muitos casos de violência contra trabalhadores sem terras, né? Ainda existe, mas a gente teve um período da história aqui de massacres, né? Conduzidos pelos governadores que ocuparam as cadeiras aí nos anos 90, 2000, e eles tentavam, né, com um discurso democrático, para tentar esconder, né, o projeto que estava por trás aí de extermínio da população do campo, mas agora a gente tem o bolsonarismo assumindo, batendo no peito, né, que o projeto tem que passar pela violência, né, esse projeto de exploração e de espoliação do povo vai ter que necessariamente passar pela violência e se orgulham disso, né, haja vista a defesa do armamento de um setor da população, né? Porque, claro, o Bolsonaro é a favor do armamento, mas não para armar as populações indígenas, a população campesina, para resistir essas investidas, né, da burguesia contra elas. O armamento é para defender os interesses da burguesia e, especialmente, para defender o Bolsonaro e o seu clã. Então, esse ato atroz que nós vimos aqui no Paraná, né, em Foz do Iguaçu, ilustra bem o momento que nós estamos passando e tenho muito medo, receio da proximidade das eleições, que esses atos sejam cada vez mais comuns. Agora, Portela, ontem parlamentares da oposição apresentaram uma consulta ao TSE pedindo a suspensão do porte de armas nos dias das eleições desse ano. É uma proposta, inclusive, que foi levada ao ministro Alexandre de Moraes, que vai presidir o TSE a partir de agosto. E é um pedido assinado por parlamentares do PSB, PT, Rede, PSB, PCdoB, PV, PSOL e PDT. Uma peça que pede que nos dias 2 e 30 de outubro seja proibida a circulação de pessoas portando armas, inclusive na entrada dos locais de votação e sessões eleitorais. Essa medida é suficiente ou teremos que ter outras medidas para tentar coibir e prevenir esses episódios de violência que podem acontecer nesse período, Portela? É uma medida que não vai cumprir na totalidade aquilo que a gente gostaria, né? A segurança total dos eleitores, da população durante esse período. É uma medida importante, considero que sim, mas a gente tem que ter um conjunto de medidas, né? Porque sai notícia agora, recente, que aumentou o número de armas em clubes de tiro, de colecionadores, de caçadores, né? Com o governo Bolsonaro, explodiu o número de armamentos desse tipo. Essas armas também estão circulando nas mãos de pessoas que não têm autorização, porque essas armas chegam nas mãos das pessoas que teriam autorização legal para possuí-las ou portá-las e acaba, claro, se desviando
para mãos de terceiros. Então, ainda que se determine a suspensão de circulação de armas e tal, as pessoas têm acesso ao armamento de maneira ilegal. E quem tem, né, a intenção de cometer uma violência dessa não vai respeitar qualquer tipo de imposição da autoridade pública, né, no sentido de não circule com a arma, enfim. E também a gente tem que pensar que as pessoas podem estar muito empolgadas, né, com o fato de que há uma possibilidade muito real de o Bolsonaro ser derrubado e se colocarem numa situação de insegurança ali, né, ao fazerem algum comentário ou colocar uma bandeira na sua residência, né, como aconteceu com o rapaz que foi assassinado em Foz do Iguaçu, né, na sua casa, num aniversário, porque fazer uma comemoração fazendo referência ao presidente Lula, foi assassinado por essa violência política incitada pelo Bolsonaro. Então, ainda que se diga, né, que durante o período eleitoral as pessoas não podem circular com armas, as pessoas podem, inclusive, ser assassinadas dentro da sua própria casa, né, com um armamento ilegal. Então, a gente está numa situação muito complicada. Claro que a gente também não quer fazer um discurso alarmista de colocar medo, né, porque é isso que eles querem, que a gente fique com medo e acabe se recolhendo e não manifestando nossa posição política, que eu acho que é importante nesse momento, né, cada vez mais a gente firmar o pé nessa posição, mas é bom que a gente alerte também, né, as pessoas desse perigo real, porque se a gente vê um ato como esse acontecendo por uma pessoa que, em tese, teria um preparo para usar arma de fogo, né, o cidadão que atirou contra a vítima, em tese, teria esse preparo. E depois, no momento posterior a esse ato, vem o presidente da República, o Bolsonaro, e, vamos usar a expressão popular, passa pano para esse tipo de crime, a gente pode esperar que algo bem perigoso possa acontecer daqui até outubro e para depois de outubro, porque tem que pensar que Bolsonaro continuará no poder até janeiro, né? Mesmo que ele perca as eleições, ele vai continuar no poder. E ele pode movimentar suas hostes fascistas, movimentar esse pessoal, esse bando armado dele, criminoso, para aterrorizar a população e tentar sequestrar o poder, né? Agora, dentro desse aspecto que você aborda, Portela, justamente de diferenciar a questão do medo com a da precaução, ou seja, não é para as pessoas ficarem atemorizadas, mas elas precisam tomar os devidos cuidados e as instituições, principalmente, precisam estar alerta. Outro ponto de preocupação também é o 7 de setembro, porque esse 7 de setembro já tem sido, aí a gente percebe movimentação de grupos bolsonaristas, muito insuflando, inclusive, ali manifestações como tiveram no ano passado, manifestações contra o STF, com ataque à democracia, com ataque à instituição, por parte do próprio presidente da República, que fez um discurso com um claro intuito golpista, peitando Alexandre de Moraes. Depois tivemos ali o episódio da carta redigida com Michel Temer, que acabou botando um pouco de água fria na fervura. Mas nesse período eleitoral, em que se chega ali com o presidente numa situação ruim nas pesquisas eleitorais, preocupa ainda mais esse 7 de setembro em relação ao que foi o ano passado? Eu fico preocupado porque a gente sabe o que aconteceu com aqueles atos antidemocráticos, né? Prenderam ali uma outra pessoa, né, por causa das fake news, mais por causa das fake news e tal, e depois as instituições não deram mais resposta sobre isso, né? Porque é difícil acreditar que um blogueiro bolsonarista esteja agindo sozinho para atacar as instituições, ou que a Sarah Winter, quando foi presa lá atrás, agiu sozinha, né? Essa gente está dentro de uma rede poderosa que visa sequestrar as instituições para esse projeto fascista. E, de repente, não se chega aos altos escalões dessa rede, né? Para-se por aí, se prende um aqui, o outro ali, um blogueiro ali, a Sarah Winter, tal, né? O máximo que chegou ali foi no deputado Daniel Silveira, e pronto, acabou aí, né? Não se ouve mais falar sobre esse inquérito, né? Quer dizer, nós vimos também uma conversa que teve entre o Bolsonaro e os ministros do Supremo recentemente, enfim, não sei se isso foi um tipo de, vamos fazer uma detente aqui, como falam os franceses, né? Segurar as armas, eu seguro daqui, eu seguro daí. Isso aqui não dá para confiar no Bolsonaro, né? Aquela regra de que você não tem como
fazer negociação com terrorista, né? E o Bolsonaro é um acelerado. Quem pensa que pode fazer uma negociação com o Bolsonaro está totalmente equivocado, porque ele não respeita nada e ninguém. O projeto dele fascista vai ter que ser tocado a qualquer custo, vai atropelando pessoas e incitando a violência nesse percurso. Então, eu acho que a justiça tinha que ser mais incisiva nesse período, mostrando força. As instituições teriam que ser mais fortes nesse período para mostrar sua força frente ao Bolsonaro. Não que, por conta disso, o Bolsonaro voltaria atrás, daria passos para trás. Não, talvez ele também intensificasse o ataque, mas só que as instituições poderiam mostrar a sua força para a população, mostrando, olha, nós vamos para cima, né? Ele pode tentar fazer o que ele está pensando, que é tomar o poder à força, mas nós vamos para cima dele. Mas o que a gente vê é o oposto, né? Então isso nos dá o seguinte recado: caberá à classe trabalhadora, à população, fazer o que as instituições não estão fazendo, né? Ir para a rua, firmar o pé, mostrar sua força, né? Contra esses fascistas. Veja que agora, recentemente, nós tivemos uma marcha do armamento, né? Em que teve muitas pessoas na rua, em Brasília, pedindo armas com bandeira do Bolsonaro, bandeiras fascistas. Quer dizer, essa gente não está para brincadeira. Eles não vão sentar e ficar assistindo a vitória da esquerda, voltando ao poder, com a cabeça para baixo, né? Sobretudo porque eles têm o fascista mor no poder que está dando as coordenadas. Então, eu tenho muito receio do que pode acontecer no 7 de setembro, né? Que o Bolsonaro dobre a aposta e muitas pessoas, seus apoiadores, façam adesão a um discurso cada vez mais violento, e essa violência ela vai se pulverizando na sociedade. A gente fica pensando, não, a violência mais organizada, vamos dizer, aquela violência do aparato de Estado, né, da polícia e tal. Não, essa violência ela está se pulverizando entre essas hostes bolsonaristas, que vai desde o vizinho até o professor, tal, que são fascistas de carteirinha e que não medem esforços para colocar medo nas pessoas, né? E se o cara tem uma arma, a coisa fica muito pior. Então, a gente tem que redobrar nossa precaução, mas não nos recolhermos, né? A partir daqui, ir para a rua, né? Tem 7 de setembro, tem o grito dos excluídos, a esquerda tem que ir em peso para a rua para mostrar sua força aos fascistas, para eles verem que não haverá qualquer possibilidade deles tentarem tomar o poder à força de maneira impune e tranquila. Portela, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Nós vamos voltar a falar desse tema porque é um tema muito importante e as pessoas precisam ficar precavidas em relação a ele, mas como você falou, também não podem se deixar intimidar. Portela, muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Bom trabalho. Boa semana. Igualmente, nós conversamos aqui com o advogado criminalista, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.